Olá pessoal, aqui é a Diana e sejam bem-vindos a mais um Jornal da Fábrica. Hoje, a pedido de várias famílias, não irei falar para os autores que ouvem o podcast, mas sim para os leitores que o ouvem. Pois é, já há algum tempo, alguns anos na verdade, que as pessoas têm-me perguntado sobre o meu hábito de leitura, já que eu ultrapasso o número 100 no fim de cada ano da minha lista de livros lidos. Hoje decidi deixar algumas dicas para os leitores conseguirem ter um hábito de leitura, até porque estamos no começo do ano, imaginando que janeiro foi o mês em que ficámos apenas em modo automático. Quer dizer, na verdade, eu fiquei, não sei os outros ouvintes, nem as outras pessoas, mas janeiro costuma ser um ano em que eu estou em modo automático, em que a parte mais complicada, que foi o fim do ano, em dezembro, já passou e, portanto, para recuperar energias eu passo janeiro assim um bocadinho em modo zen. Eu só faço porque tenho que fazer. Bem, indo para o tema. Definir uma meta de leitura parece algo que todos nós planeamos no começo do novo ano, mas que muitas vezes não conseguimos cumprir. Para muitos, até parece ser algo impossível, mas com as dicas que eu vos vou dar, já estou aqui a dizer que vai ser um episódio muito bom. Se calhar não vai ser, mas enfim. Mas fiquem por aí porque, enfim, vocês têm que dizer se concordam ou não. Como eu já lá dizer, com boas dicas é possível concluir a meta. Há muitas pessoas com essa dificuldade, muitas nem sequer leem um livro por ano, ou pelo menos o terminam. Mas antes de trazer realmente as dicas, que é realmente o que vocês querem, não é? Mas enfim, lá vem ela trazer coisas que não interessam a ninguém. Mas não, eu vou trazer coisas que realmente interessam a alguém. A vocês, para quem ouvem, pelo menos. Ou para quem quer ter uma meta de leitura e para quem quer chegar a essa meta. Ou seja, o que eu quero trazer antes das dicas é começar com o nome meta. Só a palavra já deixa algum medo, já deixa algum receio, já as pessoas ficam assim, ai, meta, Jesus, que nome. Pois é, a palavra já é assim um bocadinho, já mete respeito, não é? É um problema nos dias atuais, nos momentos que passamos neste 2023, 2022, 2021, enfim. Metas é sempre uma palavra complicada de digerir, até porque diz que são elas a razão do sucesso das pessoas que admiramos, ou que são milionárias e que não admiramos. Porque também acontece isso. Todos aqueles que estão no topo regem-se por metas, ou criam-nas. Algumas vezes não conseguem o objetivo, mas as metas voltam a ser criadas e assim vai acontecendo até que chegam ao topo. A diferença disso acontecer não é a meta em si. Essas pessoas não alteram números para serem mais baixos, obviamente, mas para conseguirem cumpri-la. Mas sim o que elas fazem para alcançar essa meta. A meta é o resultado que se quer alcançar. E o processo para alcançar chama-se sistema. Basicamente, o que é alterado é o sistema e não a meta. Ou seja, vai-se por outro caminho para se alcançar esse objetivo. Ou seja, a meta nunca deve ser alterada e isso é algo que muita gente esquece. Até porque se nós pensarmos em alterar a meta, continuamos a fazer a mesma coisa e nunca evoluímos. A meta é uma solução temporária do problema. Pode-se conseguir chegar a ela uma vez, mas nunca se irá conseguir o objetivo todos os anos ou todos os meses, caso a meta seja feita mensalmente. Algo que muita gente também coloca na meta é muita importância que pode terminar com a saúde mental. Dando um exemplo, já tive um leitor que também era poeta que me confessou que desanima sempre que não consegue chegar à meta de 20 livros lidos por ano. Não vou dizer o nome, mas acho que a pessoa vai saber que falo dela. E eu disse que a felicidade está no processo de alcançar essa meta e não na meta em si. Se a pessoa diz, ou chega aqui ou sou um fracasso, então nunca irá conseguir alcançar o objetivo. A felicidade está sempre no processo de chegar a essa meta, nas formas de se chegar a essa meta, e por isso é que darei várias dicas daqui a pouco. Deixem-me só terminar esta parte do raciocínio sobre as metas. Até porque, como vocês sabem, e eu não mudei isto em 2023, eu faço tópicos em vez de fazer um roteiro. Portanto, eu tenho aqui alguns tópicos e vou seguir esta linha. Continuando. Anteriormente falei sobre na meta ser uma solução temporária do problema, porque se chega a ela uma vez, mas nunca se irá conseguir o objetivo todos os anos. Quando a pessoa consegue pela primeira vez o objetivo, deixa de se esforçar ou de continuar o processo, fazendo com que a meta só seja atingida nesse primeiro momento, não havendo um treinar que faça a pessoa chegar novamente ao objetivo. Isso também não deve acontecer, tem que se construir um hábito, até porque se é uma meta, é porque a pessoa deseja chegar a tal, e não seria pela primeira vez, penso eu. E agora, após esta breve introdução sobre as metas, vamos finalmente às dicas sobre como adquirir o hábito de leitura. Eu vou trazer muitas dicas, até porque, como falei antes, cada pessoa vai utilizar um processo diferente para chegar à meta
meta. Cada ouvinte pode usar a dica que quiser. Aproveite para me dizer depois qual delas usa ou qual delas vai usar para alcançar o objetivo. Vamos à primeira. Não estabeleça uma meta de leitura muito elevada. Por exemplo, não decida ler 12 livros no ano, ou seja, um por mês, se ainda não lê nem 2 ou 1 por ano. A minha dica para quem não lê muito é começar com a meta de 5 a 10 livros por ano. Se já lê 12 ou mais livros por ano, recomendo uma meta um pouco maior do que o ano anterior. Não pode ser algo impossível logo de começo. Portanto, não pode ser algo inimaginável, não pode ser uma coisa que com muito treino se chega lá, porque como se começa, não se pode ter muito treino, tem que se começar pelo começo, pelo início, portanto tem que ser uma coisa ainda leve, não pode ser uma coisa algo pesada, porque aí também provoca a procrastinação. Segundo, leia mais livros. Geralmente o objetivo de leitura mais comum é ler um número específico de livros. Este é o conceito básico do tal chamado Goodreads Challenge, onde o leitor diz que quer ler X livros este ano e em seguida acompanha o processo. E é mesmo importante observar o andamento, o progresso que é feito e o processo como é feito isso, porque temos que perceber se o processo está a ser bem encaminhado, se estamos a fazer bem. Aliás, aqui está o processo que temos que alterar de vez em quando, que eu falava anteriormente. Portanto, isto tudo tem ligação. Terceira dica, leia mais géneros. Às vezes ir alternando entre géneros ajuda a um maior andamento do processo. Além disso, se um dos objetivos do leitor é participar de um desafio de leitura em que tenha que marcar diferentes categorias, então será quase como uma obrigação do leitor. A pessoa é forçada a expandir os géneros que lê e conhecer outros tipos de género. Aqui digamos que a obrigação até é boa, porque está a abrir os seus horizontes, basicamente. Até porque se o leitor for também autor, também vai ajudar bastante ao seu trabalho de pesquisa e ao seu trabalho para escrever. Próxima dica, passe mais algum tempo a ler. Porquê? Pois é, até porque se for essa a meta de leitura, então já chegou ao objetivo. Se coloca uma meta de ler 30 minutos por dia, então pode começar a ler antes de dormir, ao acordar ou na hora do almoço. Talvez perder menos tempo a ver filmes, séries para ler. Independentemente do limite de tempo que definir, manter uma programação de leitura consistente é uma ótima meta de leitura. Esta meta é boa para pessoas que gostam de ler devagar e apreciar os livros, que não é o meu caso. Aliás, revelo já que eu leio muito por causa disso mesmo, porque eu não aprecio muito os livros. Eu leio-os, faço resenhas e passado 2 semanas esqueço tudo aquilo que eu escrevi. Aliás, eu até já divulguei no meu Facebook que eu faço isso. Eu leio o livro. Se eu não escrever uma resenha, eu esqueço completamente o livro. Se eu escrever, eu tenho que ir à resenha para me lembrar do livro que eu li há uns tempos. Portanto, só com resenhas é que eu me lembro. Senão eu vou ter que ler novamente o livro para me recordar e fazer a resenha. Por isso é que muitas vezes eu digo que estou a reler uma obra. Porque quando eu estou a reler é porque eu estou a fazer a resenha dessa obra. Porque eu li primeiro e não fiz resenha. E depois peguei no livro para fazer essa resenha. Meu Deus, triste vida de leitora que também é resenhista e que tem uma memória de peixe. Aliás, ainda dizem a Michelle que ela tem memória de peixe, não é? Eu então, é melhor nem falar. Bem, continuando. Defina um horário de leitura. Indo de encontro ao que falei anteriormente, né? Uma boa dica ter uma boa gestão do tempo. Próxima dica, defina um espaço para ler, seguindo também a dica anterior. Ter um bom ambiente de leitura é essencial, exceto se não for incómodo ler no meio da confusão e barulho. Que é o meu caso. Eu incomodo-me a ler com barulho e confusão, costumo ler no meu quarto, num sítio mais calminho. Não gosto de ler em transportes públicos. É isto que nós temos. Próxima dica, junte-se a um clube de livro. Os clubes de livros são bons porque ajudam a construir uma interação onde mais de uma pessoa se encontra a chegar ao objetivo, ou seja, temos mais pessoas a chegarem ao objetivo, o que é bom para quem deseja chegar a essa meta. Próxima dica, mantenha um diário de leitura. Aqui pode escrever os pontos fortes ou fracos do livro, citações, percepções acerca do enredo. Pode ser um incentivo para se chegar à meta, e esta também devia ser uma dica que eu deveria usar para mim mesma, que eu não uso, porque se eu mantivesse um diário de leitura, eu não precisava de reler o livro outra vez. Meu Deus. Eu acabei de errar aquilo que eu falei. Se eu tivesse um roteiro, não tinha falado isto. Que era aquilo que eu falei foi reler o livro outra vez. Ou seja, se é outra vez, não precisa de reler. Já está aqui uma dica de português que eu deixo aqui também. Peço desculpa por este erro enorme que eu fiz. Aí está, eu não faço roteiro. Portanto, aquilo que me sai é o que sai. E, basicamente, o que nós falamos também erramos. E aqui está um aviso de que não se pode colocar reler e outra vez na mesma frase. Prosseguindo. Próxima dica. Leia o que já tem em casa. Eu acho que isto aqui é uma dica para toda a gente. Eu acho que todos compram livros à farta. Muitos livros. Enchem as estantes todas cheias de livros. Só que depois olham para as estantes e dá-lhes aquela preguiça de ler.
Eu não sei se acontece com toda a gente, mas acontece comigo. Mas eu acho que deve ser com toda a gente, porque todos falam isso nas redes sociais. Todos, sem exceção. Não há um que diga que não sofre procrastinação ou olhar para a estante e ver uma carrada de livros que nunca leu, mas mesmo assim vão comprar. Quando faltar realmente o dinheiro para livros, quero ver o que é que a gente vai fazer. Eu acho que vamos todos ler os livros que temos nas prateleiras, que já são de há 20 anos atrás. Olha, até o cão do vizinho está a ladrar, estão a ver? Porque também ele. Ele também faz a mesma coisa. Continuando. Organize os livros. Ter uma lista de livros expostos é bom, porque faz o leitor querer chegar à leitura do livro X, que gostou muito da capa ou da sinopse. Coloque-o no final ou a meio da lista de livros e verá que terá mais um incentivo. Pois é, porque o livro que nós gostamos de ler é melhor colocarmos no fim. Porque assim temos, peraí, eu tenho que chegar àquele, então vou ter que ler estes 3 primeiros. Ai meu Deus. Mas vocês têm que fazer porque vocês têm que chegar àquele livro. Estão a ver como é bom? É isso. Próxima dica, trabalhe a paciência. Que é algo que eu não tenho muito. Não sei porque é que eu estou a dizer isto, mas enfim, é para dicas e então vamos lá, não é? Esta é uma dica que serve para qualquer campo da vida, que é algo que eu também não utilizo para qualquer campo da vida. A paciência ajuda na concentração. Ser paciente em relação à leitura é ter consciência de que não adianta desistir tão facilmente, porque é preciso manter a rotina e cumprir as metas que se estabeleceu. Comece devagar e não tenha pressa. Isso vai estimular o cérebro. Eu não sei bem que eu estou a dizer esta dica porque eu não a uso. Aliás, já há 2 que eu não a uso, mas enfim, já não uso. Prosseguindo, faça previsões. Não precisam ter uma bola de cristal, ok? É claro que tem que se ler X livros por ano, mas entre esse número tem ainda a previsão de quando terminará o livro X, que se encontrará esse livro no mês de maio ou junho. Isto é uma suposição. Por exemplo, pode anotar que começou um livro hoje e que vai levar 6 semanas para terminá-lo. Assim, sabe que poderá começar o próximo na 7ª semana. Só que no começo é difícil fazer essas previsões. Aliás, nem eu que estou a fazer metas de leitura e etc. consigo fazer isso. Eu não tenho previsões de nada. Eu muitas vezes termino um livro num dia e outras vezes, como o livro está tão chato, mas eu termino mesmo assim de ler, demora uma semana ou 2. Portanto, eu nunca sei o que é que me vai parar às mãos. Depende dos livros em si, mas é sempre bom fazer estas previsões para quem está no começo, porque assim tem-se uma ideia do que é que vai conseguir ler. O leitor obviamente que não sabe quando começará o próximo livro, depois não sabe exatamente quando acabará esse, mas com o tempo vai perceber que consegue prever com bastante precisão quanto tempo leva para cada livro. Eu consigo perceber a meio do livro, porque eu não sei exatamente se o livro é bom ou não no começo. Portanto, seja no começo, seja no meio da leitura do livro, é sempre bom fazer uma certa previsão. O tal segredo é ter a tal paciência que já falei antes, que é algo que eu não tenho. Portanto, ou seja, a previsão que eu costumo fazer não é previsão nenhuma, porque eu começo a chegar ao meio, pronto, eu já perdi a paciência do início para o meio. Prosseguindo. Não prosseguindo nada, porque os meus... pois é. Os meus tópicos acabaram aqui. Portanto, aliás, foram muitas dicas, porque já são 15 minutos de áudio. Eu falei 15 minutos, meu Deus. E pronto, estas são as dicas para se adquirir um hábito de leitura. No começo é difícil, mas seguindo passo a passo, vamos todos conseguir obter um processo bom que nos faça atingir a meta. Espero que tenham gostado do episódio. Já sabem, deixem um like, sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram, além de um grupo no Facebook onde damos dicas de escrita e trazemos ainda tretas e cinema. Aproveitem para inscreverem-se ou subscreverem-se no canal, caso sejam portugueses ou brasileiros. Eu sempre digo subscrever porque portugueses e angolanos costumam falar em subscrever e os brasileiros costumam falar em inscrever. Portanto, eu falo os dois para colocar estas pessoas também ambientadas no canal. Não percam novos episódios deste podcast. O próximo vem com a Michelle, como sempre, também à segunda-feira. Até breve.